Existe outra regra, eu suponho, talvez um ditado, que se você não tem sua própria história, então você vai ser apenas um figurante na história de outra pessoa. Vamos falar daquela névoa de novo. Então vamos supor que, pelos motivos que você já explicou, você não quer tornar suas condições de fracasso conscientes, porque aí você sabe quando está fracassando e isso dói. Você não quer deixar seus planos para o futuro muito claros, porque se você não alcançar o que está buscando, fica muito evidente que você perdeu, o que é um pouco diferente de fracasso, certo? E também tem o problema de que, se você deixar seus motivos claros para outras pessoas, elas realmente terão munição para te machucar. Porque eu posso te machucar te privando do que você quer, mas posso te machucar ainda mais se eu realmente souber o que você quer e puder te privar disso. Então você tem motivos para manter essas coisas pouco claras. Mas o problema então é que você não tem uma direção que seja forte, certo? Porque você não está se consultando, não está se observando, não está aprendendo sobre si mesmo, não está descobrindo quem você é e não está descobrindo que tipo de caminho na vida você teria que seguir para se envolver. Ok, então você fica fraco porque não está integrado, está disperso e por toda parte. Bem, então qualquer um que tem poder por um motivo ou outro pode competir com você pela sua própria atenção e vencer. E então, se você não tiver o seu próprio plano, por mais doloroso que seja desenvolver em parte porque você precisa levar em conta as suas próprias inadequações. Ah, sim, e você também mencionou, sabe? Você propõe um ideal. Isso é o que eu quero, ou isso é quem eu poderia ser. Quanto mais distante isso estiver de você, mais inadequado você se sente em relação a isso. Sabe? Então esse é outro motivo para evitar isso. Mas sim, bem, é por isso que todo ideal é um juiz. Não tem como fugir disso. Agora, se isso for demais para você, eu diria, bem, crie um ideal menor. Busque algo que não te intimide a ponto de paralisar. O que você realmente quer fazer é traçar um plano que tenha um objetivo bem elevado, mas que também seja composto por etapas que não sejam intimidadoras demais. Então você tem que se perguntar, eu gostaria de fazer isso. Eu deveria fazer isso, mas será que eu faria? A resposta provavelmente será não, porque você sabe como é. Você deveria ir à academia, mas não vai. Talvez você não vá à academia, mas pode caminhar meia quadra a cada 2 dias, algo assim. Você precisa se perguntar, como escrevo no primeiro capítulo, sobre a vantagem de ser um tolo. Se você percebe que não é bom em algo, pode reduzir o objetivo até conseguir alcançá-lo. Assim, ao atingir, já não é mais tão tolo. Se você sabe o que quer, então sabe quando está falhando. Se você não se permite saber o que quer, pode manter isso nebuloso. Se você não define as condições do seu sucesso, pode evitar a responsabilidade por não estar claro. E o problema de querer algo é que, muito provavelmente, você vai ter que trabalhar por isso. Você vai ter que fazer sacrifícios, e é certamente possível que você queira evitar isso. Você pode temer deixar isso claro, pois outros podem negar isso a você, tema que abordo bastante neste capítulo. O problema é que, ao não deixar nada disso claro, você se protege agora, mas isso é muito difícil para você no médio e longo prazo. Porque se você não deixar claro para si mesmo o que quer ou para as outras pessoas, a probabilidade de simplesmente esbarrar nisso é bem baixa. E você pode adiar isso indefinidamente, dia após dia. Mas o problema disso é que você envelhece enquanto faz isso. E obviamente há um preço a ser pago por isso. Então, esse é o capítulo 3, não esconda as coisas na neblina. Quero dizer, é um aviso sobre não prestar atenção. Veja, o conhecimento surge de forma estranha. Ele surge, obviamente, quando aprendemos algo. Começamos sem saber disso. E isso significa que o conhecimento passa por um processo de transformação de algo que absolutamente não existia para algo explícito e totalmente detalhado. E um passo desse processo é a emoção. Então, por exemplo, você pode se sentir frustrado, decepcionado com os acontecimentos do dia,
mas ser incapaz de especificar exatamente o porquê. Isso é muito comum. Você chega em casa de mau humor, acaba sendo grosso com seu parceiro e ele pergunta: "O que está acontecendo?" Você vai dizer: "Nada, só está sendo irritante", mesmo ambos sabendo que algo está acontecendo com você. Decepção, frustração, raiva, tristeza ou ansiedade indicam que algo está errado, mas não é necessariamente que você está reprimindo o conhecimento do que não está certo. É que você realmente não sabe. E a emoção é o primeiro passo no processo pelo qual esse conhecimento emerge. E você pode ter que sentar e pensar e conversar com seu parceiro ou com um amigo por Deus sabe quanto tempo antes de realmente conseguir identificar o que está te incomodando. E isso pode estar muito distante do que aconteceu para te desencadear naquele momento. E esse é o nevoeiro. E você pode manter as coisas no nevoeiro simplesmente não fazendo isso. É muito fácil. Não é mais difícil do que simplesmente sentar e não fazer nada, porque criar conhecimento é algo ativo e difícil. Você sabe, a atenção é a moeda básica, certo? Todo mundo luta por ela. E é incrivelmente valiosa. E certamente é o caso que também é muito tentador direcionar sua atenção para coisas que atraem seu interesse momentâneo, em vez de buscar as causas das emoções negativas. Esse é um bom exemplo. E claro, temos corporações enormes trabalhando dia e noite para atrair continuamente nossa atenção. E há algo sinistro nisso, né? Obviamente, mas você não pode exatamente colocar a responsabilidade sobre eles porque não existe isso. Existe uma sobreposição enorme entre educar as pessoas, informá-las e fazer com que prestem atenção em você. E as linhas entre todas essas coisas são muito nebulosas, digamos assim, e difíceis de definir. Certamente, uma das maneiras de você se manter em uma névoa sobre si mesmo é se distraindo. É através da distração com o mundo externo, com qualquer coisa do mundo externo. E, obviamente, a tecnologia dos computadores, celulares, jogos, bem, não são negativos em si mesmos, talvez, mas estão ali a qualquer momento para te distrair. Eu acho que você precisa de um significado para te sustentar na vida, porque a vida é difícil, então o significado tem que ser proporcional à dificuldade. Eu acho que todo mundo sabe disso e quer isso. Sempre que eu falo com o público sobre isso e aponto que é através da adoção de responsabilidade que você tem mais chances de encontrar esses significados, o público geralmente ficava em silêncio, porque essa não é uma equação que costuma ser feita, certo? Você precisa de significado, isso vale mais que felicidade. A felicidade é uma consequência afortunada de buscar algo profundamente significativo. Mas quase tudo que é profundamente significativo exige a disposição de assumir responsabilidade. E isso é algo bom de se saber, porque você pode se perguntar: bem, por que eu deveria assumir responsabilidade? E a resposta para isso parece ser algo como: bem, isso aprofunda a sua vida. Você menciona cansaço mental e confusão como razão para parar de responder ou palestrar. Como você lida com isso no trabalho ou ao escrever todo dia? Eu tomo um café da manhã reforçado logo cedo após acordar. Isso ajuda muito. Se algum de vocês aí estiver ansioso, e muitos de vocês sem dúvida estão, haverá um grande número de vocês que estão ansiosos e não tomam café da manhã. Muitos de vocês pensam: não tomo café da manhã, não é necessário. Mas isso está errado. É necessário, pois você ficou em jejum a noite toda. Se você se sobrecarregar mental ou fisicamente de manhã, seu cérebro estressado vai estimular seu corpo a produzir insulina. Vai tirar todo o açúcar do sangue, e aí você já era pelo resto do dia. E então você vai ficar ansioso. Muitos de vocês vão notar que, se estiverem ansiosos, tentem isso. É um experimento realmente interessante. Da próxima vez que você estiver ansioso, vá comer alguma coisa. O ideal é consumir proteína e gordura, como queijo com biscoitos. Não sou fã de carboidratos, mas tanto faz.
Coma algo sólido, mas evite manteiga de amendoim, barras de chocolate ou doces. Coma algo substancial, um pedaço de carne, um pedaço de queijo, um pouco de manteiga de amendoim, algo assim. Espere 10 minutos e veja se a ansiedade diminui. Tente isso por 2 semanas. Sempre que estiver ansioso, coma algo. Porque assim você pode descobrir se a sua ansiedade está ligada ao baixo nível de açúcar no sangue. É provável que esteja, principalmente se você também se irritar e ficar confuso. Então, e a melhor maneira de tratar isso, pelo que pude perceber, e há uma boa literatura sobre isso, é garantir que você coma um café da manhã reforçado. Você pode dizer, não sinto fome de manhã, mas não importa se está com fome. Não falei para aproveitar o café da manhã e sim para comer. Isso não é igual. Muitas coisas que você precisa fazer não são prazerosas no início. Você vai sentir fome em 6 meses e aí vai começar a gostar. Então isso faz uma diferença enorme. Eu tiro pequenos cochilos com bastante frequência. Se eu estiver exausto, sabe, eu vou tirar um cochilo de 10 ou 15 minutos e isso ajuda bastante. Eu tento acordar de forma bastante regular, em um horário bem consistente. Essa é outra coisa que eu realmente recomendaria para pessoas cujas vidas estão em desordem e que estão ansiosas. Tente fixar o horário em que você acorda. Dormir, o horário em que você vai dormir, isso não é tão importante. Então você ainda pode, sabe, ficar acordado até tarde, se divertir e tudo mais. Mas levantar de manhã é realmente útil. Então, sabe, e você também precisa descobrir quanto consegue trabalhar ou escrever. Eu não consigo escrever por mais do que o máximo. Consigo escrever por no máximo 3 horas diárias. Se eu ultrapasso esse limite, principalmente ao editar, acabo cometendo erros, o que é contraproducente. Não consigo manter isso por muito tempo. Então, eu realmente não acho que você consiga fazer mais do que cerca de 3 horas de trabalho intelectual extremamente intenso por dia. Se você tirar um cochilo, pode prolongar isso, mas no meu caso, acabo pagando por isso depois. Então, cochile e certifique-se de comer e de dormir o suficiente. É assim que eu comento. E tento me tornar hipereficiente. Como é a minha rotina diária média? Bem, isso é bem simples. Eu acordo por volta das 6 e 8 horas e depois trabalho até as 10 o máximo que posso, sem parar, todos os dias. Tenho feito isso com pouca variação, mas muito mais intensamente no último ano, desde 1985. Tipo, eu trabalho provavelmente... Bem, eu diria que trabalho 14 horas por dia, pelo menos. 14 horas por dia. Isso equivale a cerca de 100 horas semanais. E o tempo que não faço isso, passo com amigos e principalmente com minha família. E é isso, eu trabalho da forma mais eficiente que consigo. Estou sempre tentando fazer tudo o mais rápido que consigo. E eu estou acostumado com isso porque, como eu disse, faço isso há 30 anos, então essa é a minha rotina diária. E eu nem sei o que eu faria se não fizesse isso. Eu tenho uma cabana para onde eu vou, embora geralmente eu passe o tempo escrevendo lá. E eu vou nadar com minha esposa e a gente vai remar de canoa e assim eu consigo dar uma pausa. Mas na maioria das vezes, mesmo de folga na cabana, acabo fazendo carpintaria e concertos. Não gosto de ficar desocupado. Eu tenho que estar ocupado fazendo algo produtivo o tempo todo, porque senão eu não fico satisfeito comigo mesmo. E sabe, eu decidi há muito tempo que iria tentar viver uma vida hipereficiente e hiperprodutiva. Então tem sido um desafio. Isso é algo prazeroso para mim até certo ponto, porque tenho muito interesse em tentar descobrir quanto eu consigo fazer no menor tempo possível o tempo todo. É inacreditável o quanto a nossa sanidade depende de uma estrutura sociológica funcionando. Aqui está o motivo. Primeiro, você precisa saber o que fazer todos os dias. Você precisa ter uma rotina, porque você é um animal, sabe? E se você tem um cachorro ou um gato, cachorros são um ótimo exemplo disso. Cachorros gostam de rotina. Eles gostam de passear a quantidade ideal de vezes por dia. E eles ficam doentes bem rápido se você não coloca rotina nos dias deles. Crianças são exatamente do mesmo jeito. Agora você pode exagerar, certo? Mas ainda assim, sabe, você precisa saber aproximadamente quando deve acordar. Deve ser aproximadamente o mesmo todo dia. Você precisa saber aproximadamente quando vai comer. Você precisa saber o que vai comer. Você precisa saber com quem vai comer. Você precisa saber onde comprar sua comida. É como 80% da sua vida, 70% da sua vida,
Algo assim consiste nessas coisas que você faz todo dia, que você repete. Você precisa de estrutura e previsibilidade, mais do que imagina, para manter sua sanidade. Agora, se você tiver sorte, e talvez for um pouco estranho, pode se desviar 5% da norma ou 10% da norma, algo assim, com cuidado e cautela, desde que o resto de você esteja todo bem organizado de maneira normativa. Você pode conseguir fazer isso, e talvez consiga sustentar isso ao longo do tempo, e as pessoas podem ser capazes de tolerar você se fizer isso. Ou talvez você tenha muita sorte e acabe sendo criativo, mas razoavelmente bem estruturado, e as pessoas realmente ficarão felizes por haver algo idiosincrático e único em você. Mas mesmo nessas circunstâncias, o que você mais quer é ter uma rotina disciplinada, previsível, e seguir isso à risca. Você será mais saudável, feliz e são se fizer isso. E outra coisa que você precisa, porque isso é uma das coisas que os psicanalistas erraram, eu acho, é que eles superestimaram o quanto a sanidade era consequência de uma estruturação interna adequada, sabe? Do ponto de vista psicanalítico, você é um ego dentro de si, apoiado por uma estrutura inconsciente. Mas o propósito da psicanálise é organizar essa estrutura inconsciente e o ego em cima dela, e fazer de você um indivíduo totalmente funcional e autônomo. Mas há um problema com isso, porque a razão de você ser como um ser humano totalmente funcional e autônomo não é porque você organizou sua psique, embora isso seja importante. A razão de você ser se você tem um inconsciente e um ego bem organizados, é porque outras pessoas conseguem tolerar sua presença por períodos razoavelmente longos e vão te dar um tapa na nuca toda vez que você fizer algo tão estúpido que as pessoas passarão a não gostar de você permanentemente se continuar. Então, o que as pessoas estão fazendo umas com as outras o tempo todo, sem parar, é transmitir sinais de sanidade de um lado para o outro, certo? É como se você sorrisse para as pessoas se elas não só estão se comportando corretamente, mas também de uma forma que você gostaria que elas continuassem se comportando. Você franze a testa para elas se não estiverem, você as ignora se não estiverem, você as evita, revira os olhos para elas, faz uma expressão de desgosto, não as escuta, as interrompe, não coopera com elas, não compete com elas. É como se você estivesse enviando sinais para as outras pessoas sobre como regular o comportamento delas com tanta frequência, que isso basicamente compõe toda a sua interação social. É por isso que nos encaramos e temos expressões emocionais no rosto e estamos olhando nos olhos uns dos outros e sabemos o máximo possível sobre o que está acontecendo com o outro, considerando que não temos acesso imediato ao conteúdo da consciência deles. Então, em parte, o que você está fazendo com a sua rotina é se estabelecer como uma pessoa confiável, íntegra, digna de confiança, potencialmente interessante, que não vai fazer nada muito imprevisível a qualquer momento. E todo mundo ao seu redor está ali te moldando, garantindo que é exatamente isso que você é, e é assim que você se mantém são. Então, o que acontece com as pessoas também, se elas não têm uma rotina e ficam isoladas, é que elas começam a se perder, e se perdem feio, porque o mundo é complicado demais para você conseguir organizá-lo sozinho. Você simplesmente não consegue fazer isso. Então, grande parte do nós terceirizamos o problema da sanidade. E é muito inteligente que a gente terceirize o problema da sanidade, porque sanidade é um problema impossivelmente complexo. E então, a maneira como gerenciamos esse problema incrivelmente complexo é tendo um grande número de cérebros trabalhando simultaneamente nesse problema o tempo todo. E essa questão da eficiência é realmente divertida. Se vocês que estão ouvindo gostam de um desafio, uma das coisas que vocês podem fazer, que eu acho que aumenta o sentido da vida, é tentar fazer coisas difíceis, certo? Mire alto. Não mire tão alto a ponto de não conseguir administrar e certifique-se de dividir seus objetivos em metas menores e razoavelmente alcançáveis. Mas você deve mirar alto e depois ver o quão hipereficiente consegue ser. Uma ótima coisa para se fazer no início dos seus 20 anos é ver disciplinar-se. Você pensa, quanto consigo produzir me sobrecarregando ao máximo? Até onde posso trabalhar antes de me esgotar? Então você recua, pois a quantidade ideal de trabalho e engajamento produtivo
é a que se mantém sustentável por décadas. Você precisa aprender isso, mas só consegue ao se forçar até seus limites. Se sua vida não é como poderia e você sente falta de sentido, isso indica que não está bem orientado entre o caos e a ordem. É como aprender a se disciplinar. Olha, descubra o que você precisa fazer e o que você quer fazer, e então veja o quão eficiente você pode ser. Porque uma das coisas que é bem divertida é descobrir se você tem uma tarefa. Eu sempre digo isso para meus alunos de pós-graduação quando eles estão fazendo um experimento também. Se você tem uma tarefa que precisa fazer, é muito interessante gastar alguns minutos, às vezes horas, dependendo de quanto tempo a tarefa leva. Tente descobrir como fazer isso de 5 a 10 vezes mais rápido. Você terá que repensar isso, mas geralmente consegue. Pessoas muito produtivas agem assim para serem hipereficientes. Pinóquio foi transformado em uma vítima e ele recebe isso. Ele recebe essa identidade e a aceita. Agora, isso é em parte porque ele é enganado e manipulado, mas também é em parte porque a raposa oferece a ele o abandono da responsabilidade como pagamento por adotar a identidade de vítima. Então é aqui que a própria falta de moralidade dele, digamos assim, porque tudo isso trata do desenvolvimento do Pinóquio como personagem, desempenha um papel em sua queda. Então, se eu sou uma vítima, todo mundo me deve alguma coisa e eu não preciso assumir nenhuma responsabilidade. Uma das coisas que pensei é algo para refletir. Pode ser que o senso de significado que a vida pode te proporcionar seja proporcional à quantidade de responsabilidade que você decide assumir. Seria muito estranho se esse fosse o caso, sabe? Porque responsabilidade, é claro, é um tipo de peso, né? Obviamente, e é difícil assumir responsabilidade. Mas, se qualquer emoção positiva que você sente e o seu controle da ansiedade e o controle da dor dependem da ativação desses sistemas que observam você se mover em direção a um objetivo desejado, então, quanto mais completo e pesado for o objetivo, maior vai ser o impacto ao perceber que você está se movendo em direção a ele. E sabe, você meio que já sabe disso porque já deve ter observado na sua própria vida que quando está envolvido em algo em que acredita, o tempo passa de forma adequada. Você sabe, dá para perceber isso mesmo se talvez você esteja lendo um artigo e ele realmente esteja relacionado de uma forma inteligível com algo que você quer aprender. Então, mesmo que seja difícil, você se envolve com aquilo, consegue lembrar melhor, processa melhor, e não é tão provável que você queira dormir ou procurar distrações, tudo isso. Você pode se envolver nisso. O que seria mais interessante se fosse proporcional à responsabilidade que você deseja assumir. Acredito que você pode defender isso com bons argumentos. Já pensei várias vezes. Imagine se fosse possível dar essa escolha às pessoas. Aqui está a escolha. Você pode pensar que sua vida não tem sentido, que os nihilistas estão certos e não há sentido nela. E por causa disso, não há razão para você aceitar qualquer responsabilidade. Então você pode viver uma vida sem responsabilidades, e talvez uma vida de busca impulsiva por prazeres, mas uma vida sem responsabilidades. Mas o preço que você paga é que isso não chega a ser significativo. Ou você pode dizer para alguém, não, nós vamos fazer o oposto. Nós vamos dizer, você pode viver uma vida significativa, mas ela só vai ser tão significativa quanto a quantidade de responsabilidade que você estiver disposto a assumir. E então você pode perguntar, bem, o que as pessoas escolheriam? Porque todo mundo também sempre fala sobre querer ter uma vida significativa. Mas se o preço que você paga por isso é a adoção de responsabilidade, então não é tão óbvio que as pessoas escolheriam o significado em vez de, você sabe, de buscas sem sentido. Se o benefício que elas recebessem por escolher as buscas sem sentido fosse que realmente não precisariam se importar com nada do que fizessem. Não há responsabilidade. E é exatamente isso que Pinóquio recebe como oferta. E é isso que o cocheiro oferece para eles. E isso é interessante porque até agora só apareceram a raposa e o gato, dois bandidos de quinta categoria. Então, o caminho patológico que eles oferecem ao Pinóquio não é o pior dos caminhos patológicos. Mas aqui, pelo menos no que diz respeito à imaginação, a imaginação coletiva que criou esse filme, é onde você chega à forma mais patológica de
Vamos chamar de tentação. E essa é a tentação de se envolver em abandonar a responsabilidade e se entregar à busca impulsiva por prazer, busca de prazer a curto prazo. Então aqui está a raposa fingindo ser um médico investigando a doença de Pinóquio e ele faz algumas anotações que é tudo apenas rabiscos sem sentido, certo? É como um ruído branco e não importa que os argumentos que ele está fazendo sejam completamente incoerentes e não importa que ele realmente não saiba de nada. O que ele está vendendo é fácil de comprar e por isso Pinóquio compra. E ao final da conversa com a raposa, ele está bastante convencido de que é inútil e de que precisa de férias. Sabe, essa também é uma situação comestível sobre a qual falei na outra palestra. Quero dizer, é justo, vamos imaginar que você tem um filho que é um pouco neurótico, então com alta emoção negativa, e talvez um que também seja um pouco doentio. Então tem uma variedade de, digamos, doenças relativamente leves, mas ainda assim doenças. E isso significa que, como pai, vamos dizer mãe neste exemplo porque quero usar o exemplo edípico, você tem que tomar uma decisão o tempo todo sobre exatamente como vai tratar essa criança. Uma decisão é, bem, você não precisa ir para a escola hoje porque não está se sentindo bem, custo ao suficiente. Mas você toma a mesma decisão no dia seguinte, e você toma a mesma decisão no outro dia, e vamos imaginar que você permite que a criança evite responsabilidades como consequência de se aproveitar da doença dela. Bem, então isso não vai ser muito bom para as crianças. A regra com uma criança doente tem que ser algo como: eu vou te empurrar até o seu limite, porque senão, como a pessoa vai descobrir do que ela é capaz? E se ela não descobrir do que é capaz, então ela não vai conseguir se virar no mundo de jeito nenhum. E isso fica muito confuso se você não tem certeza se realmente quer que ela se vire no mundo. Talvez você fique tão feliz porque, sem seu filho, estaria sozinho em casa e talvez quisesse que ele nunca crescesse para não ir embora. Isso pode ser porque seu casamento é ruim e você se sente solitário, sabe? Talvez seja um casamento abusivo e seu marido tenha afastado todos os seus amigos, então você não tem mais nada. E talvez isso aconteça porque você não se defendeu muito bem, além do fato de que ele era, você sabe, tirânico em sua essência. Então todas essas pequenas distorções e desvios na sua psique vão se manifestar no pano de fundo de cada uma dessas decisões. Minha filha teve muitas doenças quando era adolescente e eram muito graves. E foi muito difícil descobrir o que fazer em relação a isso, porque não dava para aplicar regras normativas, certo? E sempre tivemos que descobrir se ela estava comunicando os sintomas para nós, o quanto deveríamos levar aquilo a sério, e a resposta era o mínimo de seriedade possível, algo assim, porque nós precisávamos saber, e ela precisava saber o que ela podia fazer apesar do fato de que tinha problemas, e uma das coisas que eu realmente tentei incutir nela, e acho que funcionou, é que você nunca deve usar sua doença como desculpa para não fazer nada. Não conscientemente, sabe? Às vezes você pode nem perceber. Não estou me sentindo bem, o que posso fazer? Bem, você não sabe, né? Porque às vezes quando você não está se sentindo bem, você pode fazer mais do que imagina, e às vezes pode fazer menos do que imagina. Não é como se fosse óbvio, mas às vezes é óbvio. Às vezes surge a tentação de não fazer o que precisa ser feito, especialmente quando não estou me sentindo bem. Você faz isso 100 vezes, então você já não sabe mais o quão doente está, e aí você está realmente em apuros, porque não só está doente, mas também bagunçou tudo, então agora tem os dois problemas. Então, na verdade, você está doente. E traiu a si mesmo usando isso como desculpa para não cumprir com suas responsabilidades. Há uma ideia profunda no Ocidente também que é: assuma o seu próprio sofrimento, caramba, e suporte isso e tente ser uma boa pessoa, para que você não faça as coisas ficarem piores.
Bem, essa é uma verdade. A vida é sofrimento, sim. Quem quer admitir isso? Bem, só pense nisso. Então, o que você faz diante desse sofrimento? Tenta reduzi-lo. Comece por você mesmo. De que adianta você ser bom? Se organize pelo amor de Deus para que quando seu pai morrer, você não fique choramingando em um canto e possa ajudar a planejar o funeral e possa se manter firme para que as pessoas possam contar com você. Isso é melhor. Não seja uma maldita vítima. Claro que você é uma vítima, Jesus, obviamente. Coloque-se em ordem. E essa é a outra mensagem do Ocidente. É tipo, como você supera o sofrimento da vida. E não estou dizendo que é só a mensagem do Ocidente. Como você supera o sofrimento da vida. Seja uma pessoa melhor, é assim que você faz. Bem, isso é difícil, exige responsabilidade. E eu acho que se você dissesse para alguém, você quer ter uma vida significativa, tudo o que você faz importa, essa é a definição de uma vida significativa, mas tudo o que você faz importa. Você vai ter que carregar isso com você, ou prefere simplesmente esquecer toda essa questão de significado, e aí você não tem nenhuma responsabilidade, porque quem se importa e pode vagar pela vida fazendo o que quiser, satisfazendo desejos impulsivos, o que não vai ser muito útil, e você fica preso na falta de sentido, mas pelo menos não tem nenhuma responsabilidade. Qual deles você quer? Bem, pergunte a si mesmo. Qual deles você está buscando? Coloque-se em ordem. Supere seu sofrimento e tente ser um herói. Reduza o sofrimento no mundo. Esse parece ser o caminho, pelo que vejo. Se é que há um caminho. Então, eu tenho um amigo, ele é um grande amigo meu e eu o conheço desde a faculdade. E ele é um cara durão, quero dizer, ele cresceu em condições bem humildes, no norte de Alberta, numa terra de fronteira desbravada, 50 anos antes por seu pai, estivador e ex-militar. Um sujeito legal. O pai dele, mas esse cara cresceu e ele é durão, trabalhou em fundições de chumbo e vagou pelo oeste do Canadá. E ele foi meu colega de quarto quando fui para a faculdade e ainda é um grande amigo meu. E acabou trabalhando com delinquentes, ele entrou para o serviço social, por incrível que pareça. E acabou trabalhando com alguns dos piores delinquentes do Canadá. Ele é um cara muito bom e gosta de ajudar as pessoas a melhorarem, mas não é nada ingênuo. Parte do motivo pelo qual ele era bom em lidar com os delinquentes era porque não havia truques que eles pudessem fazer que ele não percebesse na hora. E isso era em parte porque ele tinha uma sombra realmente integrada. Vou te dar um exemplo dele. Um dia, eu morava numa cidade chamada Grand Prairie e era no auge do boom do petróleo, então era uma cidade bruta, com muitos bares pesados e muitos jovens com dinheiro sobrando. Eles vinham para a cidade por uns 3 dias depois de trabalhar a menos 40 graus nas plataformas de petróleo e estavam prontos para festejar, cara. E a gente fez uma festa uma noite nessa espécie de república onde eu morava, na faculdade, e, bons, apareceu gente demais. E alguns eram encrenqueiros de verdade. Tinha uma mesa cheia de garrafas de cerveja e vodka. E um cara foi lá, arrancou uma perna da mesa e derrubou tudo. Então, um grupo de nós se juntou e expulsou todos eles. Esse meu amigo disse, eles vão voltar. Então ele subiu, calçou umas botas de cowboy com bico de aço, parecia um faroeste mesmo, desceu marchando as escadas e, bem na hora que entrou na sala, bateram forte na porta da frente. Eram esses arruaceiros, voltando para causar confusão. Ele nem parou, abriu a porta, tinha um cara pronto para brigar, e ele deu um chute por baixo do queixo do cara com a bota de bico de aço, jogou o cara para fora da varanda, e aí começou a briga. Mas era exatamente assim que ele era, sabe? Ele tinha a sombra integrada, era um ótimo colega de quarto, retribuía tudo. Eu sempre sabia que se eu comprasse mantimentos uma semana, ele comprava na outra. Era um cara correto, dava para confiar, mas não era ingênuo, cara. E isso fazia com que ele conseguisse lidar com delinquentes e ajudá-los. Então, isso faz parte dessa integração da sombra. Sim, mergulho profundamente na sombra. Em um capítulo do meu último livro, As Leis da Natureza Humana, eu aprofundo bastante na sombra e tento falar sobre como se integra a sombra, porque não existe uma resposta fácil para isso, sabe? As pessoas ficam meio perplexas.
Bom, eu tenho esse lado sombrio. E eu explico muito de onde isso vem e como muitos dos seus impulsos agressivos, como aquela sala cheia de crianças de 2 anos que você mencionou, você também tem isso. Estou falando com as pessoas que são meus leitores. Você tinha essa agressividade quando era jovem e ela foi socializada para fora de você, depois acabou sendo reprimida e é como se fosse um eu perdido que vive dentro de você e está gritando para sair. Como você integra isso? Então, o principal é que você tem que estar ciente de que tem esse lado sombrio. Você não pode fugir dele, tem que reconhecer que ele existe, quase precisa abraçá-lo de uma certa forma. Um bom pai também faz tudo o que pode para não reprimir isso. O que você quer fazer com as crianças é isso, né? Você quer que elas sejam enérgicas. Você quer que elas tenham um pouco de poder, porque você quer que elas integrem essa capacidade de agressão em, digamos, uma conversa lúcida. Você quer que elas consigam se impor nas discussões familiares. Se você simplesmente as pune por serem agressivas, digamos, por responderem ou algo assim, você não direciona isso para um desenvolvimento mais sofisticado. Você vê isso nas escolas também hoje em dia. Quando meus filhos iam para a escola, isso era tão idiota. Nós tínhamos uma regra em casa que era: você não precisa seguir regras estúpidas. Essa é uma boa regra. Mas se você for pego, tem que aguentar as consequências. Mas, certo, então uma das regras era que na escola não só você não podia jogar bolas de neve, como também não podia nem fazê-las. Então, eles estavam tentando... exatamente, você deveria balançar na cabeça mesmo, com certeza. Porque a justificativa deles, e isso era toda essa besteira politicamente correta, sabe? Jogos não competitivos. Só vamos jogar jogos não competitivos. Primeiro de tudo, eu estudei Piaget. Um jogo de hóquei não é competitivo exatamente porque em um jogo de hóquei, ninguém traz uma bola de basquete, todo mundo joga hóquei, então isso é cooperação. E aí no time você tem que cooperar e, se você é o craque, mas nunca passa a bola, você é só um idiota, você não é o craque. Então, há uma quantidade enorme de cooperação em todos esses jogos competitivos, eles são integrados. E essa ideia de que você melhora as crianças não permitindo que elas sejam competitivas é tão... É nojento. É isso mesmo. Essa é a mãe devoradora freudiana, certo? É tipo, todo mundo está seguro e ninguém nunca vai machucar ninguém, e isso é... É mais ou menos onde muitos jovens, tu sabe, entram no mundo depois de terem sido mimados, achando que não existem vencedores, que todo mundo sabe que tudo é uma situação em que todos ganham, e é aí que eles realmente se chocam com as realidades do mundo. Então, todo esse mimo e essa ideia de que não precisa haver um vencedor, não precisamos dar prêmios para o primeiro lugar, todos deveriam ganhar um prêmio. Tudo o que você está fazendo é preparar seus filhos para uma enorme decepção quando eles entrarem no mundo e perceberem que não é assim. Sim, aí eles ficam desiludidos, deprimidos ou traumatizados. Quero dizer, quando o time de hóquei do meu filho, na escola dele, ganhou o campeonato da cidade, que foi algo importante, sabe? E a escola ficou bem feliz com isso. Para dar o devido crédito, e o treinador também ficou. Mas a diretora, que era essa empata autoritária, ela era uma pessoa horrível, na minha opinião. Autoritarismo. Empata. Ela usava mais virtude como uma arma. Não, tem muita gente assim por aí. E ela disse, na verdade, hoje todos nós somos vencedores. E o treinador teve... exatamente. Não, é revoltante porque sabe, meu filho ficou simplesmente chocado com isso, mas o treinador teve coragem suficiente. Ele disse, não, o time de hóquei venceu. E as crianças da escola não estavam com inveja. Alguns deles estavam, obviamente, mas a maioria ficou realmente feliz, como você fica quando seu time esportivo vence. E a maioria das pessoas é generosa o suficiente para conseguir celebrar a vitória de outra pessoa sem... E isso é a mesma coisa. Eu vi isso em festas de aniversário. Eu simplesmente odiava isso. É tipo, toda criança ganha uma sacolinha de presentes. Não é o aniversário deles, então nem toda criança precisa de sacolinha de presentes. E isso é essa mesma ingenuidade açucarada e também é autoritário, porque impõe esse tipo de visão de mundo. É tipo, não, hoje é o dia dessa criança ser especial. É por isso que estamos comemorando essa criança. Os outros, se eles não conseguem lidar com isso, é como se houvesse algo errado com a forma como foram tratados e atendidos. Em muitos dos meus livros, tentei remover o tipo de tabu ou as associações negativas que temos com palavras como poder ou ambição.
Sempre digo que a ambição é boa, pois mostra que você acredita em si mesmo. Você tem amor próprio, acredita em seu valor e deseja conquistar, criando algo valioso para os outros. Então, a ambição é algo positivo. Mas tantas pessoas sentem vergonha de serem seres humanos, vergonha da nossa natureza primata, vergonha dos nossos próprios impulsos agressivos. Isso é parte do motivo pelo qual os meninos estão fracassando nas nossas escolas agora em uma taxa desproporcional, sabe? E eu vejo isso, há um ataque do tipo que você está descrevendo, a melhor parte da masculinidade esforçada. E, sabe, eu tive um amigo que se matou porque ele identificava a ambição dele com, sabe, a força patriarcal que está devorando o meio ambiente, digamos assim. Isso é constante, é a causa do horror histórico. E você pode dizer, bom, ninguém leva isso para si mesmo a esse ponto. E isso você pode dizer isso, mas você simplesmente não faz ideia do que está falando. As pessoas assumem isso para si o tempo todo. E então elas começam a identificar a melhor parte delas que busca avançar com os impulsos destrutivos da humanidade. Elas ficam envergonhadas por não conseguirem fazer nada de bom. Mas, em princípio, sabe, né? Ele tentou ser o mais inofensivo e inofensivo possível de todas as formas. E isso simplesmente sugou toda a vida dele. Você direciona essa agressividade para si mesmo, é o que acontece. Isso pode levar ao suicídio, máxima forma de autoagressão. Eu sei que pessoalmente, como eu disse, eu definitivamente tenho um lado sombrio. Eu sou muito agressivo, extremamente competitivo e tenho muita raiva. Muitas dessas experiências na minha juventude me irritaram bastante. Mas a forma como eu meio que integrei meu lado sombrio, não estou dizendo que isso seja um modelo, mas a maneira como eu integrei foi através dos meus livros. Então, de certa forma, essa raiva meio que transparece no material que eu escrevo. Só consigo escrever quando sinto esse tipo de raiva, mas não reclamo, não grito, nem menosprezo ninguém. Eu meio que canalizo isso para algo produtivo e criativo. Algumas pessoas comentaram, sabe? Algumas das pessoas que me criticaram dizem que eu sou uma pessoa raivosa, o que não é verdade. Mas, com certeza, essa raiva, essa capacidade de sentir raiva, definitivamente é algo que te dá força e pode impulsionar, e a raiva, com certeza. Então, psicofisiologicamente. Então, imagine que isso é obviamente um experimento mental, mas imagine que você está perseguindo um gato com uma vassoura. O gato foge da vassoura, mas se for encurralado, pode atacar, mesmo sendo só um gato. Bem, e a razão para isso é que o medo facilita tanto o congelamento quanto a fuga. Mas às vezes o medo não é a resposta certa. E a raiva vai suprimir o medo. E então, uma das ferramentas que temos à nossa disposição psicologicamente é a raiva como um antídoto para o terror que de outra forma te paralisaria. Sobre sexualidade, você falou que a grande pergunta é: quem está no controle? Pois é, essa é a questão. Sabe, se você está se masturbando assistindo pornografia e a consequência disso é uma onda imediata de culpa, então você precisa se perguntar: quem está no controle? Essa é uma pergunta importante. Quem está no controle? Isso foi o que me aterrorizou ao desenvolver um certo entendimento psicanalítico, porque uma vez que você percebe que é uma casa que muitos espíritos podem e de fato habitam, e que muitos deles não são você, e que muitos deles não estão trabalhando para os propósitos que você gostaria de estar trabalhando. E essa é a realização do mito que você está incorporando. Segundo a perspectiva junguiana, é uma questão muito, muito séria. O mito humano essencial é Caim contra Abel. Então, quem é você? Você é Caim ou Abel? Bem, a resposta é que você é os dois. E aí a pergunta é: quem está levando a melhor? E aí a próxima pergunta é: quem você quer que leve a melhor? É Deus e Abel ou Satanás e Caim? E essa é uma pergunta tão relevante para os não crentes quanto para os crentes. E isso não é notável, assustador, esmagador e aterrorizante ao mesmo tempo? Se você tem alguma noção do que isso significa, então se o seu comportamento está te envergonhando, bem, só existem duas possibilidades, não é mesmo? Você não deveria ficar tão envergonhado. E eu suponho que a voz que diz sim a toda a expressão da sexualidade humana diria que sua culpa e vergonha
são apenas o resquício prejudicial de um patriarcado opressor que é julgador em suas atitudes em relação à sexualidade. Bem, que critério você usaria para diferenciar se não for a sexualidade? Então, eu não acho que esse argumento leva-se a algum lugar. Você tem que consultar a sua própria consciência. Eu sei que a consciência pode virar uma força opressora. Esse é o domínio do grande tirano, sabe? E Freud falou muito sobre isso, né? Um superego opressor demais. E eu certamente já vi pacientes cuja expressão de sexualidade saudável era inibida por um superego rígido demais. Isso pode acontecer, mas não significa que toda a culpa por expressões sexuais seja um superego descontrolado. Quero dizer, não é preciso ser um gênio para perceber que houve alguma relação entre a revolução sexual dos anos 1960, que, segundo Randy Thornhill, aliás, que talvez seja o maior pensador biológico do mundo, sobre esse tema em particular, Thornhill acreditava que o liberalismo dos anos 60 foi uma consequência, pelo menos em parte, e em grande parte, devo dizer, da revolução higiênica das 6 décadas anteriores e mais, que nos permitiu reduzir o impacto, pelo menos no Ocidente, das doenças infecciosas. E como estávamos muito menos propensos à transmissão e ao contágio de doenças infecciosas, podíamos nos dar ao luxo de ser mais liberais nos anos 1960, então nos tornamos mais liberais sexualmente. E o que aconteceu? Síndrome da imunodeficiência adquirida. E eu digo isso sem preconceito. E qual é o meio mais eficaz de facilitar a reprodução de um agente mortalmente virulento e sua propagação pela população? Comportamento sexual sem restrições. A vergonha sexual tem um motivo importante para existir. Ela não vai simplesmente desaparecer só porque podemos balançar uma varinha mágica e fazer o opressor patriarcal sumir. E isso também não vai acontecer, aliás. Então, se você sente vergonha do seu comportamento sexual, pergunte-se: a vergonha está errada ou o comportamento? E eu estou te perguntando, não estou julgando o seu comportamento porque, afinal, o que eu sei sobre você? E eu já tenho problemas suficientes com o meu próprio comportamento. Então, sabe, isso é com você. É a sua vergonha que você deveria deixar de lado ou o comportamento? Pode ser um pouco da coluna A e um pouco da B, já que a vida nunca é simples. Mas se você não se sente enobrecido pela sua masturbação relacionada à pornografia, então talvez isso signifique que ela tem uma utilidade questionável. Não considero isso uma força social estabilizadora. Não acho que as pessoas façam isso em público e se vangloriem. Sei que o comportamento sexual é privado e deve permanecer assim, mas você entende o que quero dizer. Então, olha, eu acho que as pessoas não deveriam mentir, especialmente para si mesmas. E eu acho que se envolver repetidamente em um comportamento que você mesmo julga ser moralmente repreensível é uma forma de contradição performática que é agir uma mentira. Suspeito que você já saiba disso ou não faria essa pergunta. Então, sabe o que você deveria fazer sobre pornografia? Bem, você sabe a resposta para isso e todo mundo também. Todos sabem que não é bom. Não é bom para quem produz. Não é bom para quem participa, consciente ou inconscientemente, porque há muitos envolvidos na produção. Não é bom para os seus consumidores. Certamente não é o bem maior. E qual é o bem maior? Sexualidade incorporada dentro de um relacionamento íntimo e funcional, ligado por votos de celibato mútuo. E todos nós sabemos disso também. Isso estabiliza nossas famílias, estabiliza nossas sociedades, estabiliza nossas psiques. Então, qualquer coisa que você faça que não esteja a serviço desse objetivo, provavelmente será contraproducente. E eu suspeito que é a sua própria psique, a sua própria alma lhe dizendo isso. Então, se sua sexualidade ou comportamento sexual não expressam seu ser mais elevado, então, isso não te serve de verdade, é você quem serve a isso. E é isso que a sua vergonha indica. Então,
Vá lá fora, encontre um parceiro e se comprometa com ela ou com ele. Tem algum conselho sobre pornografia e masturbação? Quanto menos pornografia, melhor. Esse é o meu conselho. Mas vamos tornar isso mais específico. Na medida em que o uso de pornografia e masturbação está minando sua percepção de si mesmo e te deixando sem motivos para sair e se envolver com um parceiro de verdade, então isso definitivamente não está no seu melhor interesse. E é isso que a sua consciência está te dizendo. Sabe? E é o conveniente à custa do que é significativo. Obviamente, né? Obviamente, não existe manifestação mais clara do conveniente à custa do significativo do que pornografia e masturbação. E isso está longe de ser um caminho heróico. Talvez menos disso seja melhor. Aliás, estou ciente das estatísticas que mostram que a introdução da pornografia em uma comunidade não aumenta, mas diminui a probabilidade de crimes sexuais. Acho que isso é uma discussão separada desta, mas só quero que saiba que não sou ignorante quanto a isso. Quem está no controle, essa é a questão. É você ou é a sexualidade que está no controle? Você integrou sua vida sexual ao restante da sua vida para que tudo forme um equilíbrio harmonioso? E você está no comando ou é ela que está, por assim dizer? Porque se você não estiver no comando desse equilíbrio harmonioso, as coisas vão sair completamente do controle e você vai acabar se metendo em sérios problemas. Isso acontece sempre que qualquer impulso ou, na verdade, qualquer valor predomina, excluindo todos os outros. Agora, me parece que a sexualidade é melhor administrada dentro dos limites de um relacionamento. Essa é a solução ética clássica para o problema. A sexualidade envolve grande responsabilidade. Agora, as pessoas não gostam de pensar assim, especialmente aquelas que, eu diria, têm baixa conscienciosidade, digamos, ou alta impulsividade. É fácil para as pessoas acreditarem em, como posso dizer, sexo casual, que não é algo que eu ache que exista, porque não acho que você possa separar o sexo de suas consequências sociológicas, políticas, econômicas ou psicológicas. Não existe sexo casual. Acho que o motivo disso é que as consequências do sexo são dramáticas demais. Não é só gravidez e doenças, digamos assim, que são ambas tão dramáticas quanto as consequências podem ser na vida, mas também o fato de que comportamento sexual e emocional são inseparáveis. Ou talvez você possa dizer que, ainda pior, se você tentar separar seu comportamento sexual do seu comportamento emocional, então eu acho que o que acontece é que você acaba ficando frio e cínico. Quero dizer, se você é um serial, se você tem muitos casos de uma noite só e muitos parceiros casuais, então, em primeiro lugar, não há muita diferença entre um parceiro e outro. E então, de certa forma, você está em um ciclo, apenas repetindo o mesmo ato várias e várias vezes. Mas você não pode, não há nada de profundo nisso. Não há nada que permita que você estabeleça um relacionamento com outra pessoa. E eu acho que você corrompe sua alma dessa forma e que você se machuca ao longo do tempo. E claro que você vai machucar outras pessoas também. Então eu não sou um grande admirador da ideia de sexo casual. Eu acho que é basicamente uma fantasia de adolescência deturpada. Não funciona na prática. Agora, o autocontrole saudável, bem, em relação à sexualidade é igual a qualquer outra coisa. Existe a necessidade de abrir mão da gratificação imediata para poder prosperar a médio e longo prazo, digamos assim. Então, se a sua sexualidade está integrada em uma ética que abrange o resto da sua vida, e se ela serve a essa ética, então eu diria que ela está devidamente controlada. Se ela é reprimida de forma não saudável, bem, então você fica com raiva, amargo, ressentido e xingando o sexo oposto ou talvez o mesmo sexo, se você for gay, por não reconhecerem a sua forma particular de, como posso dizer, atratividade sexual. Acho que ressentimento e raiva são um bom indicativo de que há algo errado com a maneira como sua sexualidade está sendo controlada.
Você organiza suas percepções conforme seu objetivo. Então, por exemplo, se eu quiser atravessar o palco, vou especificar meu ponto final e vou enxergá-lo em alta resolução. E então, eu especifico o caminho, e a observação desse caminho desimpedido produz uma emoção positiva, porque a emoção positiva é um índice de um caminho desimpedido em direção a um objetivo valorizado. O que também é algo muito interessante de saber, porque sugere que não há emoção positiva sem um objetivo. Também sugere que quanto mais nobre o objetivo, mais completa e elevada é a emoção positiva. E isso pode ser verdade. Isso pode ser verdade. E também é verdade que, quando você organiza suas percepções em torno de um objetivo, isso fornece um recipiente para suas emoções negativas. Se eu quiser atravessar o palco porque acho melhor chegar ao outro lado do que ficar aqui, isso é uma hierarquia de valor. Aquele lugar é melhor que este. Então, quando eu me observo realizando as ações que vão me levar até aquele lugar, isso é reconfortante e proporciona segurança, porque mostra que a estrutura que estou usando para organizar minhas percepções e reduzir o mundo a algo manejável, é suficientemente precisa para que eu possa implementá-la. Parece que sempre habitamos essas estruturas. Sempre que estamos olhando para o mundo, sempre que estamos interagindo, especificamos um objetivo, e isso é uma atividade ética, e organizamos nossas emoções dentro da especificação desse objetivo. E então produzimos hierarquias de objetivos. Então, você senta na frente do seu computador para poder escrever um trabalho, e você escreve um trabalho para poder terminar uma redação, e você termina uma redação para poder tirar uma nota em uma disciplina, e tira uma nota na disciplina para poder se formar. E você faz isso para conseguir um emprego, e faz isso para ser o quê? Um bom marido, uma boa esposa, um bom cidadão, e faz isso para ser uma boa pessoa. Existe uma hierarquia ética que permeia toda a atividade, desde o microcosmo até o macrocosmo, e eu acho que isso se assemelha a todo o panorama do valor religioso, sendo o recipiente mais externo. Então, seja uma boa pessoa, vamos dizer que esse é o objetivo final da busca religiosa. Isso é algo como a imitação de Cristo no sentido mais fundamental. Tudo que você faz reflete isso, ou mostra confusão e caos. E se todos estiverem fazendo isso ao mesmo tempo, então você tem uma sociedade que é integrada, que está mirando para cima e que é capaz de dizer a verdade. Então, qual é a proposta aqui? Bem, eu acho que quando descrevemos esses frameworks de percepção, o nome que damos à descrição de um framework de percepção é uma história. E eu acho que o motivo pelo qual gostamos tanto de histórias é porque precisamos estabelecer frameworks de percepção para operar no mundo e para nos permitir. Buscamos integração pacífica com outros e por isso nos interessamos muito por tudo que tem a base narrativa. E o motivo pelo qual estamos interessados nisso é porque estamos tentando construir dentro de nós mesmos e coletivamente a estrutura que nos permite perceber o mundo sem confusão e caos excessivos e de uma maneira que nos proporcione algum valor e alguma sustentabilidade. Esse é o objetivo principal. E isso me parece ser o objetivo de toda a empreitada religiosa. E então, é possível que... Bem, acho que essa é a afirmação que pensei em desenvolver um pouco hoje, que é: a Bíblia é verdadeira de uma maneira muito estranha. É verdadeira no sentido de que fornece a base para a própria verdade. E por isso é uma meta-verdade. Sem isso, nem poderia haver a possibilidade de verdade. Então talvez essa seja a coisa mais verdadeira. A coisa mais verdadeira não é uma verdade em si. É aquilo que fornece a pré-condição para todos os julgamentos de verdade. E me parece que não consigo ver nenhuma falha nesse argumento. E também não consigo ver nenhuma falha nisso do ponto de vista científico, porque acho que nós, como cientistas, já sabemos o suficiente para entender que o problema de derivar uma direção ética a partir da coleta de fatos é um problema intratável. Há fatos demais
um número infinito, mas eles não servem como guia infalível para agir. Eles não podem, são fatos demais, eles precisam ser priorizados. Quando eles são priorizados, você entra no domínio ético, o que levanta a questão: qual é o domínio ético válido? E a resposta pós-moderna é: bem, não existe um. É tudo uma expressão de dominação e poder, e eu acho que isso é um absurdo. Não vejo isso como solução viável. De certa forma, achamos a resposta certa em nossa busca religiosa. Miramos no mais elevado ou não miramos. Miramos juntos o mais alto ou permanecemos divididos. Nós miramos no que é mais elevado, e isso dá sentido a todas as coisas que fazemos, que são partes subordinadas disso. Buscamos o que é mais elevado, isso nos une e estrutura, tanto individualmente quanto em grupo. E é isso tudo que temos tentado comunicar ao longo desses séculos, enquanto tentamos transmitir todo o corpo religioso de geração em geração, tentando resolver isso e esclarecer e tentar entender. E eu acho que é aí que estamos agora, sabe? Talvez um pouco mais conscientes do que tudo isso significa e talvez um pouco mais capazes de ter mais certeza como pessoas do livro de que a fé que temos no corpus textual que habitamos é. Não conseguimos fazer melhor que isso. Nos esforçamos para desenvolvê-lo e entendê-lo, mas fundamentalmente parece ser verdade nesse sentido fundamental que acabei de descrever. Se você se orientar corretamente, prestar atenção ao que você faz diariamente, funciona. E eu realmente acho que isso está de acordo com o que nós viemos a entender sobre a percepção humana. Porque o que acontece é que o mundo se reorganiza ao redor do seu objetivo. Porque você é uma criatura que tem um objetivo. Você precisa ter um objetivo. Para fazer algo, você é uma criatura que mira. Você foca em um ponto e segue até ele. Isso é natural para você, mostra que tem um objetivo. Bem, digamos que o seu objetivo seja o objetivo mais alto possível. Bem, então isso estabelece o mundo ao seu redor. Isso organiza suas percepções, o que você vê ou não, além de emoções e motivações. Então você se organiza em torno desse objetivo. E aí o que acontece é que o dia se manifesta como um conjunto de desafios e problemas. E se você resolvê-los corretamente, então você permanece no caminho em direção a esse objetivo e você pode se concentrar no dia. E assim, desse jeito, você pode ter o melhor dos dois mundos, porque você pode mirar à distância, bem longe, e ainda viver o dia de hoje. E me parece que isso faz com que cada momento do dia fique carregado de significado. Porque se tudo o que você faz todos os dias está relacionado ao objetivo mais elevado que você consegue imaginar, bem, essa é a própria definição de significado que pode te sustentar na vida. Então, voltando a Noé, o caos e o inferno estão prestes a começar. É como se, quando isso está acontecendo na sua vida, talvez você queira estar fazendo algo que você considera realmente valioso. Porque é isso que vai te manter à tona quando tudo estiver inundado. E você não quer esperar até que a enchente chegue para começar a fazer isso. Porque se a sua arca estiver pela metade e você não souber como comandá-la, a probabilidade é muito alta de que você vá se afogar.